Boa noite, amigas que acompanham o projeto A Aventura da Noite de Sábado, que conta com a participação brilhante dessa mulher atriz, diretora, pesquisadora, Gabriela da Cunha, essa mulher incrível da que está aqui no Brasil, porque eu falo do Pará, a Gisele também, mas a Fatinha fala lá do Ceará, e a Gabriela está no frio de São Paulo para nos falar sobre um movimento histórico que essa mulher produziu junto com outras mulheres formidáveis, que foi a peça Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. Estamos aqui hoje, né? Boa noite para vocês, boa noite, Gabriela. Boa noite, Angelina, boa noite, Fátima, boa noite, Gisele. Boa noite, minha linda. Boa noite para vocês, Fátima, Angelina também. E vamos Boa que noite. vamos, né? A Fátima tem um poema para gente, não é isso, Fátima? Sim, Poema de sua autoria. sim. Vamos lá. Como sempre, a Fátima também é a nossa poeta maravilhosa. Vamos lá, Fátima. Dia 12 de abril é a data que marca o início do combate dos militares adentrando as matas do Araguaia para tolher a vida dos combativos e das combativas que ali estavam. Na data de 12 de abril, à noite, eu senti necessidade de fazer esse poema. Araguaia. É Páscoa nesse outono de abril no Brasil. Num dia como hoje, os militares iniciaram o combate covarde e sangrento nas matas amazônicas, sob os olhares das águas do Araguaia. Elza, Dina, Diná, Sônia, Lúcia, Helenira. As flores ainda falam sobre vocês. Nos caminhos de Xambioá, São Geraldo do Araguaia e Marabá. O chão ainda guarda o cheiro forte do sangue derramado dos seus seios, dos seus corpos. As folhas das árvores ainda se assustam quando escutam o zumbido de helicópteros ou aviões no céu. As serpentes ficam em posição de defesa quando sentem a ameaça de botinas que se confundem com coturnos no meio da floresta. Os pássaros ainda sobrevoam as cabanas que tinham o ar das liberdades. À noite, sente saudade dos candinheiros e as galhas dos caules vegetais contam como eram bonitas as táticas das guerrilhas e a luta. A terra acomodou seus ossos e preservou a história para a justiça e a verdade. A memória não se apaga. O rio encantado embala e acalenta vocês em suas águas como crianças a serem ninadas. A floresta ecoa os seus nomes cada vez que escuta um estampido e diz em voz alta: o verde da floresta continua vivo, assim como continua viva a esperança e a certeza de que a pátria do Cruzeiro ainda será uma nação justa, fraterna e igual. Salve as mulheres do Araguaia. Uhul! Eu dedico a você, Salve. Gabriela, esse poema, pela sua pesquisa em nome de todas as mulheres que foram mortas na luta do Araguaia. Te agradeço muito esse poema e essa dedicação. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, estar aqui nessa noite com Angelina, que é uma amiga muito
muito amada, muito querida, que tem uma relação profunda, íntima, com, com o meu entrelaçamento também com essas guerrilheiras que você falou agora, Fátima, com esse rio, com essa terra, com essa floresta que você falou agora, que você trouxe tão lindamente para a gente. A poesia tem esse poder, né, de Sim. trazer as imagens e as sensações. E eu gostaria de começar assim a nossa conversa, uma conversa, a aventura humana de ser mulher, e estamos aqui entre mulheres, e abrimos, Fátima abriu falando das mulheres guerrilheiras do Araguaia, que foram para o Araguaia e se encontraram também com outras mulheres que viviam, vivem naquela terra, né? E que lutam até hoje por aquela terra. E eu queria abrir só trazendo o nosso pensamento também e a nossa saudade de dois homens. Um deles, é claro, Paulinho Fontelli, e foi através desse homem que eu cheguei também nessa terra. Foi por causa dele que as pessoas de lá abriram as casas delas e os corações e as histórias com, com tanta confiança na gente, porque a gente chegou lá com ele, né? Que já tinha essa história ancestral naquela região, uma história que já vinha do pai dele e que ele continuou tão lindamente. E foi com ele, por ele, que essa mulher maravilhosa, essa deusa, entrou na minha vida, e eu vou sempre ser grata ao Paulinho por isso. E, e acho que a gente tinha conversado antes, né? E um outro homem que a gente tem que também lembrar hoje para abrir esses trabalhos é o Dom Pedro Casaldália, um homem importantíssimo para aquela região, bispo do Araguaia, um homem que esteve presente lutando ao lado dos povos indígenas, dos camponeses, dos povos. Eu nem sei se eu não. Fátima, você pode me corrigir? Eu não sei se camponês é o melhor termo para definir, Sim. mas um homem que dedicou a vida dele, né, a uma luta que não parece não ter fim, que é a luta agrária, a luta pela Do terra, combate ao latifúndio explorador. o Combate ao combate latifúndio explorador, com certeza. explorador. Exatamente. É uma luta que parece não ter fim, né? E aí eu trago agora mais uma mulher que foi uma mulher muito importante para a gente, para a região. Ela foi uma mulher muito importante na Guerra dos Perdidos, e depois também na nossa pesquisa, que é a Edna Rodrigues de Souza. E ela fala uma coisa que está na peça e que eu acho que é muito simbólico, assim, do que ao que o Dom Pedro dedicou a vida dele. Ela diz que a guerrilha, se referindo à guerrilha do Araguaia, ela diz que a guerrilha ela não acabou, ela continua, pior do que aquela. Porque aquela, pelo menos, foi uma guerrilha que todo mundo viu, todo mundo sabia, prenderam as pessoas e tal, mas que agora eles matam o resto. Matam ela, o filho, o neto, o resto daquelas pessoas que tem que ir morrendo aos poucos. Então, eu acho que a Edna, como sempre, assim, muito precisa no seu diagnóstico e também na sua poesia. E é isso, queria trazer esses dois homens aqui e também ela, que foi uma mulher fundamental para a história dessa região e para a nossa pesquisa. Me diga uma coisa, Gabriela. Você é apaixonada pela Amazônia. Você já disse isso, Sim. né? E eu também sou apaixonada pela Amazônia. Mas me diga uma coisa, você tem pesquisa na Amazônia. Inclusive, a peça é fruto de uma pesquisa no Araguaia. E eu queria te fazer uma pergunta. Onde essas mulheres do Araguaia estão dentro de ti?
Essas mulheres estão guardadas em teu espírito, no teu coração. Onde se encontram essas mulheres dentro de ti, Gabriela? O que te levou a pesquisar essa luta do Araguaia e como essas mulheres estão guardadas dentro de ti? Como elas vivem dentro de ti? Que linda pergunta. O que eu sinto, Fátima, de algum modo, é que, assim, eu sinto que a minha conexão com elas quase como se tivesse sido uma conexão de rádio, sabe? Quando a sua sintonia... A gente sintoniza muita coisa, né, ao longo da vida. Sim. E os chamados, eles são muitos, né? O mundo e os seres humanos e não humanos, e mais humanos, os ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, eles estão sempre nos chamando. E alguns a gente consegue responder, outros não. Esse chamado eu respondi, e ele me respondeu de volta. E a gente começou uma relação, uma conversa, uma história juntas. Eu acho que essa resposta, ela tem muitas respostas, né? Inclusive respostas misteriosas, que eu nunca vou saber exatamente, ou que ao longo da vida as respostas vão vindo. Eu sinto que essas mulheres me levaram de volta para uma terra que me compunha, e que me compõe, e que me composta. A minha avó era paraense, ela está aqui comigo, depois eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe as mulheres que fizeram parte dessa história aqui, para estar perto de mim enquanto a gente conversa. Minha avó era paraense, era de Belém, mas eu sei muito pouco sobre ela, né? Como muitas histórias de muitas mulheres que foram apagadas, ela se casou com um homem de origem portuguesa, então a história da minha família se torna uma história de uma família portuguesa. E essa veia paraense, esse rio, esse braço de rio, esse igarapé, ele foi bastante esquecido, assim, ao longo da minha vida, do meu crescimento, mesmo do crescimento de minha mãe. Mas essa avó, Dona Norma, ela foi uma mulher muito presente na minha vida. E eu sinto isso, eu sinto que essa mulher me deixa alguma coisa que nenhum documento pode provar, que nenhum documento pode... Não está escrito em lugar nenhum. Assim, a minha memória documentada da minha família é uma memória portuguesa. Esses documentos do Pará, eles desapareceram, eu não sei onde eles estão. Mas, Gabriela? Diga. Sim. Não, Sim, só para terminar, eu sinto que também ela, né? Ela também, não só ela, mas ela também me leva de volta para essa terra. E ao me levar, o que é bonito, eu acho, é que ela até hoje, não é que eu fui para lá para me encontrar ou para encontrar uma origem ou a história dela, mas eu sinto que ela me leva para o Pará para que eu encontre com outras mulheres. Mulheres muito diferentes de mim. Embora você seja uma pessoa aparentemente muito doce, é o que eu sinto. A minha alma sente isso. Eu sou muito sensitiva. Eu sinto de ti a doçura. Mas há uma força tão grande em ti que eu não sei se tu dá conta disso. A realidade é que eu estou vibrando. A minha alma vibra, o meu corpo está vibrando. Essa live, ela tem uma força tão grande de todas essas mulheres que você não tem noção e você não tem nem... Você está longe de saber a força de todas essas mulheres que estão conosco hoje, nesta noite. Eu estou vibrando. É como se todas elas estivessem aqui conosco. Sim. E essa força também. Essa força está em você. Você também trouxe essa força. Por dentro dessa sua docilidade toda, tem essa força muito grande. E tem muita mulher acompanhando a gente. Sim.
nessa noite. Tem aqui a Leila Ferreira, que disse que esse programa está muito lindo. A Francine de Cesário, olá, mulheres maravilhosas. A Narinha Tabosa, que esteve com a gente semana passada falando Olha, sobre Narinha. cultura alimentar na Amazônia. Narinha, maravilhosa. Dando boa noite pra gente. A Tânia Stouze Lima, Gabriela se ajuremou, viu, Gabriela? Olha quem Você está se ajuremou. aqui do meu lado. Dona Erundina. Aqui Olha. se ajuremou. Olha aí, tá vendo? A Juremou, pois é, dona Erundina. A Joana Chagas também está com a gente, mulheres fortes. A Letícia Medalha fala braço de rio e manda um coraçãozinho pra gente. E a Fabiana Melo Souza, lembrando para todo mundo que nos assiste nessa noite que essa live é patrocinada pelo Barracão das Calcinhas, amigos e amigas. Né? Então, a Cidade vai cantar uma música pra gente formidável, preparada exclusivamente para tocar nesta noite, mas depois eu quero que a Gabriela responda pra gente como é que foi esse processo da criação Vamos de lá. Guerrilheiras, tá? Então vamos lá. O som tá legal aí? Tá. Então vamos lá. Vapor Barato, quem lembra aí? Essa canção marcou muito, né? E principalmente na voz da Gal. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, cheio de anéis. Vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, baby. Oh, minha honey baby, 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 oh, minha honey baby. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Eu preciso esquecê-la, eu preciso. Oh, minha grande, oh, minha pequena, oh, minha grande obsessão, oh, minha grande, oh, minha pequena, oh, minha grande obsessão, oh, minha honey baby, oh, minha honey baby, oh, minha honey baby, yeah, oh, minha honey baby, 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 yeah.
Valeu, Gisele. Aí, galera, que acompanha aqui nessa noite a aventura humana de ser mulher. É assim que a gente vai produzindo a nossa aventura humana, né? Nesse espaço que é importantíssimo que as mulheres assumam a dianteira dessa rede, né, da rede social, que a gente possa estar discutindo ideias para outras mulheres, que a gente possa estar abrindo os olhos, os caminhos, que nós possamos ser a luz que nós precisamos ser na vida de cada um, né? E principalmente nas nossas vidas. Então, dona Gabriela, todo mundo tem querendo saber o seguinte: como a senhora, que é uma moça que mora aí em São Paulo, que poderia estar fazendo 300 novelas na Rede Globo, que poderia estar... porque é isso, né? Que os artistas é um espação, né? É um espaço que é importante, o artista está assumindo também. Resolve, no meio da sua trajetória, iniciar esse projeto aí sobre guerrilheiras para a Terra não está desaparecida. Bom, primeiro eu queria dizer que a Gisele arrasou muito. Meu Deus do Legal, céu. Gabriela. O que é isso, gente? Legal. Não dá conta para isso tudo. Parabéns, que arraso. Quando eu for a ver, Legal, né? seja logo. Espero ver um show teu. Pô, legal. Prazer, será um prazer. Bom, primeiro eu queria só voltar um pouquinho e dizer para a Fátima, porque ela me fez uma pergunta muito funda, né? Aonde as guerrilheiras estão no meu espírito. As guerrilheiras, elas são muitas, né? Não sei se meu espírito caberia tantas, mas tem uma, que é essa aqui, que é a Helenira Rezende. É minha paixão. É minha paixão. Ah, não. Ela é o meu amor. Ela é o meu amor. Ela e Dina são os meus amores. Ela e Dina são os meus amores. Ela e Mira sempre foi meu amor. Mas Preta. é isso, a Helenira, ela foi também foi aquela que ela, eu acho que quando você pergunta onde elas estão no meu espírito, elas estão em Helenira. O meu espírito também está com ela, assim. Então acho que foi uma dupla captura. E eu sinto, sim, a força. Eu tô quente aqui, então eu tô, sim, sentindo essa força delas. E quando a gente estava no Araguaia, eu já vou contar, assim, como começou e tudo, mas quando a gente estava no Araguaia, e tem muita gente aqui, Mafalda Pequenino, que é atriz da peça, tá aqui, tá assistindo. Quando a gente estava lá, a gente entrou numa coisa, todas nós, assim, as atrizes e a diretora e a equipe da peça que estava lá, de que elas falavam com a gente pela luz. Porque quando a gente chegou, a gente teve alguns momentos, assim, de aparições pela luz, ou de chamados pela luz. Assim, que vai desde de uma estrela até vagalumes, até a luz que brilhava na água, nas folhas, até um dia que a gente foi para a margem do rio fazer um ritual para elas e começou uma tempestade de relâmpagos. E não ia chover nem nada disso, e era só uma tempestade de relâmpagos. Então, é isso, queria contar isso assim para vocês, até efeitos de luz elétrica, coisas que ficavam piscando. A gente sentia muito isso e continuou sentindo isso enquanto a gente faz a peça, ao longo das temporadas, assim, pra gente, elas estão sempre falando com a gente pela luz. E acho que faz sentido, como a Angelina falou, né? Nós somos luz, uma nas vidas das outras, né? E tem um momento da peça que eu fico com um lampião, o teatro está todo escuro, e eu fico com um lampião, só ligando essa luz, e tem um áudio que fala: Helenira Rezende, em algum lugar do Araguaia, bip. Helenira Rezende, em algum lugar do Araguaia, bip.
E foi muito emocionante fazer isso, Fátima, Angelina, Gisele, todas que estão assistindo a gente. Foi muito emocionante fazer isso enquanto a gente estava no Araguaia. A gente teve a alegria de fazer essa peça na região da Guerrilha. A gente começou em Xambioá, quer dizer, a gente começou antes, né, mas dentro da região da Guerrilha foi Xambioá, São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia e Marabá. E fazer isso realmente na terra, fazer essa peça, que tem um momento da peça também onde a gente está como se a gente estivesse debaixo da terra, ainda falando, ainda conversando, ainda sonhando, ainda gritando, ainda mexendo a árvore que está em cima da gente, ainda querendo dizer aonde a gente está, ainda desejando ser encontrada, ainda desejando a revolução, ainda desejando, né? Porque o desejo é talvez essa primeira instância da vida e então a gente tem essas cenas, né? Essa linguagem, isso está muito estrutural na linguagem da peça. E foi muito forte, foi muito emocionante fazer isso na terra em que elas realmente estão desaparecidas. Porque a sensação que a gente pensava era, bom, aonde eu estou deitada agora, ela realmente pode estar aqui, mais abaixo do que eu, ou aqui perto. Teve alguma coisa que mudou muito nessa peça, da gente fazer na região do Araguaia. Era muito é outra coisa, fazer num teatro em São Paulo, ou fazer na região do Araguaia, foi outra coisa. E esse aspecto do território e da gente estar nesta terra onde elas até hoje estão desaparecidas é algo do campo do espiritual, do campo do simbólico, do campo do concreto, em que até extrapola a arte. Bom, eu dei umas voltas, assim, a Edna que fala assim, ela fala, eu misturo passado, presente e futuro, então eu estou agora já também contaminada, misturando passado, presente e futuro, que bom, porque essa é a boa contaminação, né? Mas a peça, gente, a gente começou a pesquisa em 2014, 2013, a gente começou a pesquisa dessa peça em 2013, junto com tudo que estava acontecendo no país. E a gente vai, então, eu fui para a região do Araguaia com o Paulinho, com a Gabriela Gonçalves, que é a produtora da peça, com a Sônia Sobral, que foi a pessoa que apoiou esse projeto como parte do Itaú Cultural e que depois se tornou uma amiga e uma parceira de tantos outros trabalhos. A gente foi a primeira vez no final de 2014. Porque a gente havia já um desejo de ir para a região com a equipe, por alguma intuição que realmente eu não vou saber explicar, mas que é uma intuição que tem me conduzido, mesmo sem eu saber explicar, então, e que tem me trazido muitas aventuras humanas de ser mulher e artista no Brasil. Então, portanto, eu confio nela, mesmo que eu não saiba explicar. Mas essa intuição, ela dizia que a gente não poderia fazer essa peça do Rio de Janeiro e de São Paulo, e estudando a guerrilha através dos livros, que a gente tinha que ir para a região. É uma das coisas fundamentais da guerrilha do Araguaia, dos diferenciais de qualquer outra guerrilha que tenha acontecido durante a ditadura militar, é que ela acontece em plena floresta amazônica. Na época, aquilo era floresta amazônica. Aquilo era floresta, né? E essas mulheres também eram mulheres urbanas, como nós, atrizes, e que tiveram que se haver com essa floresta, né? Tiveram que se haver com essa terra, com esse território, com esse rio, que levaram muita coisa para lá, como a gente ouve das mulheres que moram, né, e que conheceram as guerrilheiras, mas que também tiveram que aprender muita coisa com essas mulheres, para que elas pudessem ficar vivas naquela região, né?
Então a gente entendeu que isso era fundamental para a gente. A gente não poderia fazer essa peça só estudando, só olhando os livros. E foi a coisa mais acertada que a gente fez. Essa viagem foi o coração da peça. A gente foi de ônibus desde o Rio de Janeiro até o sul do Pará, tentando refazer uma espécie de viagem que elas fizeram. É claro que era outra coisa, mas tudo que é refazer, na verdade, não é refazer exatamente o que foi feito, né? Seguir a trilha, né? Seguir alguma trilha que já foi caminhada. E claro que ao resseguir uma trilha, o caminho é outro também. Mas ele sempre deixa rastros. A gente sempre encontra rastros de quem caminhou antes. E eu acho que foi isso que a gente foi fazer. Algumas pessoas disseram pra gente que não valeria a pena, porque a região já era muito diferente do que o que elas tinham encontrado. Mas a gente entendeu que isso, sim, era muito importante, porque mesmo isso que já era diferente, era importante para a gente também entender o que tinha acontecido, né? Que ideia é essa de progresso? Que ideia é essa de desenvolvimento que afeta a região amazônica até hoje? E que transformou aquilo que a gente lia nos relatos das guerrilheiras que falavam sobre uma floresta amazônica, a gente via, na verdade, um imenso pasto com pouquíssimas castanheiras. E eu acho que isso tudo foi matéria para a gente no trabalho, né? Entender que não só elas estão desaparecidas, não só essas mulheres estão desaparecidas, mas as castanheiras estão desaparecidas. A floresta está desaparecida. Tantos animais estão desaparecidos, os peixes estão desaparecidos. Muitos espíritos estão desaparecidos, porque povos indígenas inteiros foram exterminados naquela região. Modos de vida, rituais estão desaparecidos. Então é um processo de desaparecimento, de assassinato e de apagamento infinito. Não sei se infinito, né? Tem perdurado, espero que não infinito. E isso tudo é trabalho, né? Isso tudo é matéria para trabalho, para a gente trabalhar e continuar trabalhando. Então é daí que nasce a peça. Não sei se eu respondi, mas assim é disso tudo que essa peça nasce. A gente volta depois, ensaia no Rio de Janeiro, estreia em Rio de Janeiro, São Paulo, faz várias capitais. Curitiba, Brasília, Porto Alegre, que foi uma apresentação lindíssima. E depois a gente teve essa alegria de poder voltar e fazer uma circulação patrocinada pela Petrobras, um dos últimos, acho que a gente foi uma das últimas companhias que teve a alegria de ser contemplada por esse edital, né? A gente está vendo esse desmonte da cultura no Brasil. E a gente foi para lá ano passado. Fizemos 9 cidades, começou com Palmas, Araguaína, Xambioá, isso Tocantins, depois atravessamos o Rio para o Pará, São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Marabá, Belém, Goiânia e Brasília. Dona Gabriela, a senhora faz um passeio muito especial para os nossos corações, para as nossas mentes. E a gente consegue... Estão me ouvindo? Sim. E aí, assim, Gabriela, eu queria que tu pudesse falar para a gente uma coisa que eu acho que é bem legal. O que vem depois desse processo todo que existiu Guerrilheiras para a Gabriela? Porque como atriz, eu sei que você cresceu, né? A pesquisa te fez outra mulher. E o que é essa Gabriela depois de Guerrilheiras? Ai, gente, não sei, assim, para mim Tem uma amiga que eu não sei se ela está assistindo, mas que eu conheci aí em Belém, que se chama Carmin.
e que ela me falou uma vez, alguém estava falando sobre o que é a Amazônia, o que é tal coisa, o que é tal coisa, e ela falou, tanto faz, na verdade, Amazônia ou Gabriela. O problema da pergunta é o que é. E hoje em dia eu acho que é isso. Se eu fosse responder, eu responderia isso, porque isso faz sentido para mim, assim. Eu acho que hoje eu tenho uma incapacidade de dizer o que sou hoje, como algo fechado. Eu tenho a sensação de um estar sendo. A Raimunda, que é uma ribeirinha do Xingu, Raimunda Gomes da Silva, que é uma mulher incrível, uma xamã, você tem que convidá-la para cá, uma mulher incrível. Ela fala uma coisa, ela fala assim, não tô pronta? Não, não tô, mas tô me aprontando. Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, a Gabriela hoje é alguém que está se aprontando para algo que para coisas que eu nem sei o que são. Mas é uma mulher que hoje eu sinto uma coisa como se eu tivesse renascido, sabe? Sido reparida, muitas vezes, assim. Reparida pelas mulheres que eu encontrei. Assim, já que estamos aqui, reparida por outras bucetas que não a da minha mãe, sabe? Por outras vaginas que não a da minha mãe. Também reparida por seres não humanos, assim, reparida por rios, e reparida por mim mesma, pela minha própria buceta, pela minha própria vagina. Então eu acho que é isso, assim, hoje, depois de Guerrilheiras, depois... E eu nem consigo dizer depois, porque Guerrilheiras ainda acontece. Durante muito tempo, mesmo tendo estreado, tendo feito a peça pra caramba, eu sentia que eu estava ensaiando ainda. Porque eu ficava pensando, não, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E quando eu estava no Xingu e fazendo Altamira 2042, que é outro trabalho, Guerrilheiras vinha muito. Então, não existe um antes e depois. Talvez exista um antes, mas depois de Guerrilheiras não existe, assim. Existe um com Guerrilheiras, com o Araguaia, com o Xingu, com Altamira 2042 e Altamira cidade, e essas mulheres, e as pessoas que eu conheci, as pessoas que me atravessaram, as pessoas que me banharam, as pessoas que eu mergulhei nelas e que elas mergulharam em mim. É um processo que acontece agora, que está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando. Angelina, vocês estão me ouvindo? Pronto. Então, eu queria dizer só que nós estamos sendo aí assistidas por um dos grandes poetas e grandes escritores do estado do Pará, que é o meu amigo Ayrton Souza. Inclusive, ele já mandou um recadinho, então estou só querendo dizer que eu mando um abraço para ele e que continue nos assistindo, Ayrton. Você está diante de uma grande estrela que é Gabriela Carneiro. Viu? Inclusive, está dando uma aula de história sobre a guerrilha. E poeticamente falando sobre as matas do Araguaia, lá pertinho de você, que mora em Marabá. Bom. Gabriela, depois de Guerrilheiras, alçou o posto de guerrilheira. Uma estrela guerreira. E aí, Gabi, a gente aproveita para saber desse projeto aí, Altamira, né? Xingu 2042, Altamira, né? Conta para nós também sobre ele. Então, acho que é interessante. Então, quando a gente terminou, quando a gente estreou Guerrilheiras, assim, eu sempre tive essa sensação de que a peça não ia ser um daqueles trabalhos que quando você faz, ele termina nele mesmo, sabe? Eu sabia que aquilo ainda ia desaguar e ia criar muita coisa, assim, mas eu não sabia o que era. Eu achei por um momento que fosse ser uma pesquisa sobre as mulheres guerrilheiras da América Latina, mas eu recebi uma reportagem da jornalista Eliane Brum,
que é uma das maiores jornalistas do país, uma mulher que eu admiro profundamente, que tenho a alegria de ser amiga. Eu recebi essa matéria chamada Vítimas de uma Guerra Amazônica, aonde ela conta a história da Raimunda Gomes da Silva e do João, marido dela, que são ribeirinhos do Xingu, são pessoas que vivem do rio e da rua, porque o que faz um ribeirinho é essa dupla moradia, esse trânsito, ele ser rio e rua, e eles moravam numa ilha chamada Ilha da Barriguda, e essa ilha foi inundada pela construção de Belo Monte. E é uma reportagem brilhante, foi premiada e traduzida em várias línguas, e é uma espécie de epopeia, assim, brasileira. E a Raimunda é uma mulher brilhante, como já falei aqui, e quando eu li a reportagem foi como foi esses chamados, assim, né? Então entendi ali que essa pesquisa continuaria, mas com os rios. E aí tudo começou aí comecei a compreender o que era isso. Fui para Altamira algumas vezes já, desde 2015, desde 2016, eu vou para lá, e a gente começou a fazer esse trabalho, e aí essa pesquisa começa a nascer como uma pesquisa. Então, a pesquisa se chama Projeto Margens, sobre rios, buiúnas e vagalumes. É uma pesquisa que ela se dedica à escuta do testemunho de rios brasileiros. Rios que vivem uma experiência de catástrofe desde a perspectiva do rio. É uma resposta artística, poética, ao antropoceno, que é essa nova era geológica que a gente está vivendo, e que a Eliane define muito bem como o momento em que o homem deixa de temer a catástrofe para se tornar a catástrofe. Então, na pesquisa, o que a gente pergunta é: quando o homem se torna a catástrofe, quem pode testemunhar? Nessa pesquisa, são os rios testemunha, as mulheres buiúnas e os povos vagalumes. Então, a gente vai para o Xingu para escutar o testemunho do rio Xingu sobre a barragem de Belo Monte. O testemunho daquele que é o maior interessado no que aconteceu, foi o próprio corpo dele que foi barrado, e que, no entanto, a nossa cultura ocidental, a cultura que escreve as leis, a cultura que tem tecnologia para barrar um rio, a cultura que cria um consórcio construtor para construir uma hidrelétrica, a cultura que inunda ilhas, que define que um ribeirinho não pode mais viver na beira do rio, que ele tem que ir morar na periferia de Altamira. Essa cultura é incapaz de ouvir um rio. Essa cultura é incapaz de pensar na possibilidade de ouvir um rio. Porque, para essa cultura, um rio é um recurso econômico que deve ser usado, então, para gerar energia. E então a gente vai para Altamira para começar esse trabalho que hoje existe, né, que a gente estreou em 2019 e que se chama Altamira 2042. Eu trabalhei diretamente com a Raimunda e com o João, marido dela, com várias outras pessoas que foram para lá como parte da equipe. João Marcelo Iglesias foi meu grande companheiro nesse trabalho. O Eric Rocha também, que é meu companheiro, que foi para lá também filmar. A Diná de Oliveira, que é minha orientadora, professora de artes visuais, que está aqui assistindo a gente. Enfim, a gente vai para lá e começa eu prefiro tanto quando eu estou vendo vocês, gente. Senão eu não fico aqui falando, eu falo, meu Deus, eu prefiro quando eu estou olhando para vocês. Mas
É isso, a gente foi para lá, foi para Altamira e comecei a ir várias vezes, assim. E o que foi bonito nesse processo, assim, né? Porque é isso, a proposta é escutar um rio, mas como escutar um rio? Eu faço parte dessa cultura ocidental que não sabe escutar um rio, né? Então, ficou claro que era preciso inventar uma linguagem, era preciso aprender uma outra linguagem para isso. E esse processo de escuta ele foi muito bonito, porque a primeira vez que eu fui para lá, eu fui com a Eliane, com um grupo de pesquisadores da USP, eu fiquei uma semana, e a Eliane preparou uma agenda, assim, a gente falou com a Raimunda, com Dom Ervin, que é o bispo do Xingu, com a Antônia Mello, que é líder do movimento Xingu Vivo, considerada inimiga número 1 de Belo Monte, com a Thaís Sante, que é procuradora da República, com o Marcelo Salazar, que é coordenador do ISA. A gente tinha uma agenda bem estruturada, que foi muito importante, mas, assim, as pessoas sabiam o que a gente estava indo lá buscar, né? Elas sabiam que a gente queria que elas contassem sobre Belo Monte, processos de Belo Monte. Então, o que eu quero dizer, foi uma escuta onde eu recebi muita informação. Eu recebi muita informação sobre esse processo. Essa foi uma escuta. Aí depois eu voltei para fazer a canoada do Xingu, fazer o rio de canoa. Sem o barulho do motor, né, das voadeiras, com outro tempo, podendo escutar aquilo tudo e dormindo nas ilhas do Xingu, indo na terra indígena Juruna. Essa foi outra escuta. Depois eu volto para passar 3 meses, que já eram voltar para rever amigos. E aí eu acho que foi quando a mágica acontece, sabe? Assim, a escuta realmente acontece. Porque aí eu já não era mais exatamente Belo Monte, já não era a informação, já era uma outra coisa, assim, já era estar com a Raimunda, com o João e com essas pessoas todas e falar de outras coisas. E, na verdade, perceber como ela articula a linguagem. Como a linguagem, como o modo como ela articula a linguagem cria mundos incapazes de barrar um rio. E isso é o que está nesse trabalho, assim. Altamira é menos uma peça de teatro e mais um ritual e mais também um espaço onde a gente fica junto, escutando essas vozes humanas, não humanas. O trabalho começa com a voz do rio Xingu, com a voz de pássaros, da floresta, dos animais da floresta, depois corta só com a voz da cidade, dos carros, dos motores, das motosserras, de todo esse barulho que entra para silenciar o som, né? Para silenciar a poesia, as vozes, né? E depois, o que eu não falo nesse trabalho, o que eu faço é articular as vozes daqueles que eu ouvi. Porque o desejo era que o meu povo, que é o povo sem ouvido, né, o povo sem ouvido do Sul, é que o meu povo pudesse escutar. Então, essa é a linguagem desse trabalho. E ela só foi possível de acontecer desse modo porque essa escuta ela foi mudando e mudando a cada vez que eu ia para Altamira, né, que eu estava lá nessa terra, naquele rio, com essas pessoas. Nossa, que maravilha. Tem muita poesia aí, né? Muita poesia, né, Fatinha? Nesse estudo todo, nesse envolvimento. Quando eu conheci Altamira, eu fiz 2 poemas. Se eu soubesse, eu teria guardado um aqui para ler para você, mas infelizmente eu não decoro, tá lá no meu Facebook, mas aí eu não copiei para trazer para você. Eu fiz 2 poemas só em olhar o rio Xingu.
ele me chamou para conversar. E eu fiz 2 poemas em homenagem a ele, porque eu escuto o Rio. Olha, Eu escuto. Uhum. eu quero ler essa poesia, então, dessa conversa que fundou. Estamos aqui com o Maratão do Maratão das Criancinhas. Oi. E estão me ouvindo? Olha só, o Raimundo Lucena Tá dando é dono do Maratão das Calcinhas. Ele acreditou no projeto Aventura Humana de Ser Mulher. Nós estamos aqui desenvolvendo esse projeto com o apoio fundamental de um homem, porque os homens, os mais evoluídos, aqueles que foram paridos por bucetas e preocupadas em formar outros homens, né, eles avançam conosco, eles nos ajudam a avançar. Eles estão na luta contra essa ordem de morte que existe contra as mulheres, principalmente as mulheres que vivem aqui na Amazônia, nas periferias do Brasil. Nós somos atingidas nesse momento de pandemia por um número de mortes assim, que é uma luta ainda muito árdua, travada. Muita interferência, Angelina. Mas é isso, gente. Tira o fone, Angelina. Bora ver. Melhorou? Oi. Muito! Ah, Então, muito. voltando. Mas eu estava escutando, a gente estava escutando, só estava com E uma a gente interferência. vive num mundo muito adverso para nós, mulheres, as mulheres que vivem na Amazônia principalmente, e as mulheres que estão nas periferias do Brasil, e as mulheres também que estão nas coberturas do Brasil por aí. Na realidade, essa ordem de morte é uma ordem que ela está antes da gente e que ainda ocorre, infelizmente. Então, falando do Raimundo, que nos apoia, queria também fazer uma lembrança de um homem, de uma figura iluminada que nós tivemos a sorte de conviver e que foi um homem assim muito importante para o meu desenvolver como mulher, porque foi alguém que me olhou como companheira do Paulo e falou para mim: não, Angelina, você tem que fazer essa pesquisa junto com o Paulo, que é a pesquisa da Comissão da Verdade do Estado do Pará, que finalmente agora nós vamos finalizar esse relatório que conta a questão da ditadura militar no Pará, também com a ajuda e a contribuição de um homem que se chama Marco Apolo, que vai financiar esse finalizar desse trabalho através da Sociedade Paraense de Defesa do Direito Humano. E deixar aqui meu coração, meu carinho, minha estima para a família do nosso amigo, querido advogado de direitos humanos, que contribuiu para escrever um dos livros mais importantes da história do Brasil, que é O Brasil Nunca Mais, o Egídio Salles Filho, que partiu no domingo passado, e que já não está mais entre nós, mas que fica, né, o espírito, a solidariedade, aquela necessidade de que a gente precisa avançar, e é isso que o Egídio nos deixa como um legado e como contribuição de uma vida inteira. E aí dizer para vocês que nós já estamos com 53 minutos de programa no ar. Ah, chegando ao final, poxa, tá tão bom. Dona Gabriela é sempre... Nossa, eu fiquei aqui encantada, porque a Gabriela foi aqui, né, uma contadora de histórias. Ela foi, exatamente, ela teve esse papel aqui para mim. Eu fiquei ligada nas histórias, né? Muito legal isso. Muito bacana. E a Gabriela dá uma música pra gente. Ah, sim. Ai, meu Deus! Bora, Gabriela. Olha, mas conta por que eu vou cantar uma música, né? Ela vai cantar a música Que está no espetáculo. Tá. Na verdade, Tá. esta mulher... Não, mas olha, não é só isso. É porque a Angelina falou que a Gisele faz essa coisa linda de cantar uma música pra gente. Perguntou qual música que eu gostaria. Aí eu falei essa, que ela cigarra. E aí eu falei, bom, mas
falei muito em cima da hora. Eu falei, qualquer coisa eu canto para vocês também. Tá, Então, tudo bem. Então, fizeram essa lindeza de cantar para mim, então eu vou Você vai cantar. Vou cantar. Aí eu só queria dizer uma coisa, porque a Gisele falou de uma palavra muito importante, que é de encantar, né? Eu li um livro, gente, que eu recomendo muito, chamado Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Federici, e que ela fala que ela faz um estudo sobre a transição do feudalismo para o capitalismo e como a caça às bruxas foi fundamental para a instauração do capitalismo no mundo. E ela fala sobre também sobre esse desencantamento do mundo. Então, um mundo desencantado é um mundo possível de ser dominado. Eu achei isso muito forte, até porque eu acho que a sensação de estar no Pará, de estar na Amazônia, é de um encantamento. Eu fico sendo encantada o tempo todo, né? Essa encantaria que tem aí. Eu penso nisso como essa resposta ao capitalismo, né? Como uma ferramenta anticapitalista. Encantar o mundo como uma ferramenta anticapitalista. Então, vamos encantar e cantar. Vamos lá. Bom, então eu vou cantar, hein, gente? Tá, se eu esquecer, vocês me ajudam. Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias voy a alegrar, a la bola con puñal, porque me matou tão mal. Segui cantando, cantando ao sol uma cigarra, depois de ano igual que el sol que vuelve de la guerra. Adoro! Lindo! Cantadora! Lindo! Como uma cigarra! Né? Vamos seguir cantando! Uhum. Como uma cigarra, seguiremos cantando! Vamos nos despedindo nessa noite maravilhosa. Obrigada, Gabriela, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Raimundo Lucena, por estar conosco. Obrigada, Fatinha, de estar aqui. Obrigada, meninas, Gabriela, Fatinha, Angelina. Obrigada a todos que estiveram conosco. Isso, todas as pessoas. Vamos. Ficamos com Gisele Gris. Um beijo para todos vocês. E até um texto antes, mas já está em cima, né? Então vamos cantar. Senão... Canta! Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vai! Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos, cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Ai, A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Vai! Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Até minha gata quis participar, gente. Até Xane quis participar, pelo amor de Deus. É isso, pessoal. É sábado que vem. É sábado. Gratidão, gente. Obrigada. Maravilha, maravilha. Gabriela.